E lá tinha os torneios, e pelado a gente formava um time, aí os camaradas me convidavam para jogar num time, no outro, e eu ia, pô. Não, legal. Vou te falar, Rafael, o Arnaldo, ele além de ser um dos primeiros atletas do futsal, foi também do futebol de campo. E ele foi um dos fundadores do time da Gráfica de Senado, e ele foi quem levou o meu irmão para trabalhar na Gráfica de Senado, na época que ele jogava bola, que ele montou um time lá, semi-profissional, o Melinho. O Melinho, a gente chama de Melinho porque pô, tinha o pai dele que era o Melão que jogava comigo. O Melão é o meu irmão mais velho, meu pai é o João Melo. Então, mas o que jogou mesmo comigo... Foi o Melão. Foi o Melão. Não, o Rabelo. No Rabelo. E como é que ele tá? Tá tranquilo, tá bem, tá morando no Guará, tá bem, tá sempre lá no Cruzeiro. Então ele, Rafael, ele inclusive, o Arnaldo, ele jogou naquela quadra improvisada do Teatro Nacional. Sim. Nós jogamos contra o Sumó, então. Ganhamos do Sumó de 4-1. Vai lá, então, para não te atrapalhar. Então. E no futebol de campo, eu fiquei na história, porque em 21, eu estava falando com ela, em 21 de abril de 1962, eu fiz o gol contra o Vasco. E o famoso Zizinho, que o Pelé é fã dele, jogou 30 minutos finais, ele e o Seninho, com homenagem a Brasília. Foi o segundo aniversário. Esse jogo foi, se não me falha a memória, tinha o Núcleo Bandeirante e o Bandeirante, Metropolitano. Metropolitano? E tinha uma placa lá. E aquele eu fiquei na história porque nem eu sabia. Que aquele foi o primeiro gol da seleção oficial de Brasília, do Distrito Federal, não era de Brasília, Distrito Federal. E aí se você botar seleção do DF, vezes Vasco, 21 de abril, aí aparece lá, com o Zizinho, o Vasco, com o Zizinho a seleção de Brasília empata com o Vasco, foi 1-1. Isso saiu numa matéria que não sei quem é que fez, e saiu o jornal, saiu no Globo, saiu tudo, e por acaso o gol é meu. Legal. Mas vamos começar do começo, pedir para o senhor primeiro se identificar, falar seu nome, sua idade, de onde o senhor veio. Pode? Bom, meu nome é Arnaldo Gomes, mais conhecido como Arnaldo. Eu vim do Rio de Janeiro, cheguei em 1960, morar ali, era em frente à antiga Bibabu, era na antiga quadra 22, que hoje é 709. Morei lá com a minha família por muito tempo e comecei a jogar futebol, que o salão veio só depois, 64 e 5, e não existia, no meu tempo no início, a Federação de Futebol de Salão. Era um departamento da Federação Metropolitana de Futebol. Aí depois teve até um problema, porque a gente jogava em 64, 5, começou o profissional. E eu jogava pela Rabelo, nós fomos bicampeões, 65 e 6, eu tenho a faixa até hoje, do futebol. E aí foi quando surgiu o salão. Surgiu o salão como sem departamento. E aí, como a Confederação Brasileira de Futebol de Salão funcionava no Rio, aí exigia, por exemplo, você não podia ser profissional, não tinha carteira era da CBD, ainda tem essa carteira. E assinado de 62, 65, 4, 5. E não podiam mais jogar salão. Aí tinha que reverter para jogar o salão, mas fomos campeões por muitos anos. Primeiro pela UNB, depois pelo Clube e depois pelo Minas. Aí era um grupo só que nós fizemos esse time e marcamos épocas aqui, né? Era eu, o Baracá, o Otávio, o Axel, o time base de goleiros, o Valtinho, tinha também o que foi deputado federal, o Alcides, que era um excelente goleiro também. E começou. E teve um torneio interessante, como ele falou, eu não lembrava, de 70, né? 75. 75, que foi o futebol de salão.
Foi o campeonato, quando o Senado fez. Quando o Senado fez 150 anos, e consegui, com o pai do Balacá, que era vivo, conversar com o Heleno Nunes. Então nós sediamos as finais do Campeonato Brasileiro de Federação do Estado, um torneio com as melhores, veio a seleção brasileira, jogou Minas, veio um time, acho que veio o time de São Paulo, Rio, Minas, e a seleção goiana. Fizemos um quadrangular, em que os ingressos eram pagos e enchia, mas já esse ginásio de Brasília, né? Onde hoje joga vôlei, joga basquete, o principal. Eu me lembro, aí eu já não estava jogando, eu já estava eu fui treinador eu era o treinador do Minas nessa época. O professor Kleber tinha morrido e eu assumi lá. Tem muita história. Tem uma história que eu já tinha parado, aí eu fui ser diretor no Senado, em 72, 3 por aí.